Ele foi um dos grandes ícones do século XX. A sua grande popularidade deveu-se à liderança que exerceu na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960. Possuía uma grande capacidade de discursar em público e de agregar um grande número de pessoas em manifestações pacíficas contra as leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos. Por tal característica, ele chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964. E aí, já sabem quem é? Martin Luther King nasceu com o nome de Michael King Jr. em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia, sendo o segundo de 3 filhos do reverendo Michael King Sr. e Alberta King. Seus pais eram cristãos batistas, sendo seu pai também pastor. A exemplo do pai, King seguiu a vocação de pastor da Igreja Batista, tendo se formado em um seminário teológico no estado da Pensilvânia. Foi então, nesse estado, que conheceu a estudante de música com quem viria a se casar, Coretta Scott. Durante a sua infância e adolescência, King testemunhou seu pai combatendo a segregação racial e várias formas de discriminação. Certa ocasião, quando o pai de King o levou para uma loja de sapatos no centro de Alabama, o funcionário disse para eles que deveriam sentar-se ao fundo da loja. King Sr. recusou, dizendo antes de sair da loja: "Nós dois ou compramos os sapatos, sentando onde quisermos, ou não compraremos sapatos algum." Já no ano de 1948, Michael King Jr. se graduou com 19 anos na Morehouse em Sociologia. No ano de 1954, King, já formado, mudou-se com Coretta para a cidade de Montgomery, no estado de Alabama, onde se tornou o pastor da igreja batista local. Alabama era um dos estados americanos em que vigiam leis de segregação racial, isto é, leis que discriminavam a população negra, privando-a de usufruir benefícios básicos, como educação, saúde e transporte público, tal como os brancos usufruíam. Esses serviços eram sempre oferecidos aos negros em qualidade distinta dos brancos. A segregação racial no sul dos Estados Unidos remontava ao passado escravista da região. Até 1865, ano que acabou a Guerra Civil entre o Norte e o Sul, o trabalho escravo ainda não havia sido abolido. A região sul, eminentemente agrária, valia-se do trabalho escravo negro em suas lavouras. Com o fim da Guerra Civil, houve a abolição da escravidão, e os sulistas passaram a ser incorporados ao sistema federativo estruturado pelo Norte. Todavia, a aversão aos negros já estava bastante entranhada na cultura sulista, e acabou por resultar nas leis lamentáveis de segregação racial e atos de violência ainda mais bizarros contra as pessoas negras, praticados por seitas como a Ku Klux Klan. King, além dos estudos de teologia, também estava envolto com estudos sobre personalidades que se dedicavam à luta por direitos civis e protestos pacíficos, como Gandhi na Índia. Esses estudos deram a ele suporte teórico e inspiração para praticar o mesmo tipo de luta em seu país. O primeiro caso em que Luther King envolveu-se diretamente com a luta pelos direitos civis dos negros foi o de Rosa Parks. Ela era uma mulher negra de Montgomery que foi presa em 1º de dezembro de 1955, por se recusar a se levantar e dar o seu assento a um homem branco. A lei segregacionista da cidade era aplicada também nos transportes públicos. No dia em questão não havia, na ala dos brancos, mais nenhum assento disponível. O motorista então obrigou Parks a se levantar, que estava sentada na ala dos negros, para que o seu lugar fosse ocupado por um homem branco. A prisão de Parks gerou enorme revolta, não apenas no Alabama, mas em grande parte do sul dos Estados Unidos. King destacou-se por defender publicamente Parks e por organizar manifestações que denunciavam a arbitrariedade da empresa de ônibus e da justiça. Ainda na década de 1950, King ganhou notoriedade nacional como ativista, mas foi no início da década seguinte que ficou mundialmente conhecido. No dia 28 de agosto de 1963, Luther King discursou para um público de 250 mil pessoas em Washington, na capital dos Estados Unidos. Foi nesse discurso que ele expressou o desejo de ver seu país sem segregação racial, como dito por ele na ocasião, que discursou o seguinte: That one day
this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Um ano depois, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, como forma de reconhecimento de seu protagonismo na luta pelos direitos civis dos negros e pelo método pacifista empregado por ele. Em 4 de abril de 1968, Luther King estava na sacada de um apartamento em um hotel na cidade de Memphis, estado de Tennessee, quando foi atingido por um tiro de espingarda que o matou. O autor do disparo foi James Ray, um presidiário fugitivo. As investigações da polícia, à época, seguiram a pista de que Ray teria sido contratado por políticos e outras pessoas de grande influência social para matar King. No entanto, com o tempo, não houve provas que comprovassem essa linha de investigação. O mais provável é que Ray, que era declaradamente racista, teria agido por convicção própria. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias como essa. Até a próxima!